Este é o De Olho no Mercado, podcast resumo da semana. Esse é o seu resumo da semana do dia 26 de março de 2021. Vamos falar um pouco sobre mercado internacional? A Europa enfrenta um segundo trimestre difícil, né? Um início aí de segundo trimestre muito difícil com o aumento das infecções por coronavírus. Os governos estão adotando medidas de lockdown novamente, né? Assim, o Banco Central da Europa se comprometeu em aumentar as compras de títulos para manter os rendimentos relativamente baixos e a inflação relativamente controlada e as dívidas dos países em equilíbrio, né? E mesmo com todo esse cenário causado aí pela Covid, a atividade econômica da zona do euro registrou um crescimento inesperado nesse mês, ficou acima da marca de 50, que separa crescimento da contração, né, que ao chegar a 52,5% em março contra 48,8% em fevereiro, né, foi o seu nível mais alto desde 2018. Mas a espera para esse próximo mês e uma leitura final da pesquisa, os números mais fracos que virão, tudo acaba fazendo com que essa terceira onda de infecções classificadas aí pelo coronavírus e as suas novas medidas de lockdown tragam impacto, né, econômico de curto prazo. Então, o fechamento do PIB trimestral deve sentir uma queda, apesar desse crescimento relativamente inesperado do mês de março. A vacinação muito lenta na Europa também preocupa. Falando um pouco de Ásia, o mercado chinês, as ações reduziram muito e foram ao menor patamar de fechamento com relação aos últimos 3 meses, né? O apetite por risco piorou diante das preocupações sobre um possível aperto da política monetária chinesa e algumas tensões comerciais que ainda existem entre China e países das economias ocidentais. Falando um pouco de América Latina, a Argentina suspendeu todos os voos para o Brasil e do Brasil, Chile e México por tempo indeterminado para evitar uma segunda onda mais forte no país e a proliferação das variantes. Isso era um corredor importante do mercado brasileiro, vamos ficar atentos aos impactos, né? E por falar em Brasil, falando de mercado nacional, o Boletim Focus dessa semana elevou as estimativas para a taxa Selic para 5% em vez dos 4,5% previstos na última informação. Juntamente com esse aumento previsto, o IPCA também acompanha essa mesma tendência e está projetado para 4,71%, o que seria a 11ª alta seguida nas previsões. O PIB, por sua vez, sofreu um leve corte, né, para 3,22% contra 3,23% na semana anterior. Como vocês bem notaram, no início dessa semana, um grupo de 200 economistas e profissionais do mercado financeiro assinaram uma carta aberta que pedem medidas mais efetivas no combate à pandemia. Entre eles, aqui a gente pode citar os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira, Maílson da Nóbrega, Rubens Recupero, além de ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, entre outros, né? Algo que chamou a atenção de forma importante no país. Isso não havia acontecido ainda, né? Vamos aguardar a reação do governo com relação a isso. Na data de hoje, o Butantan pediu a autorização para a Anvisa para liberar a testagem de uma nova vacina que será produzida integralmente no país, incluindo os insumos, né? Ela foi batizada de Butanvac e foi anunciada hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. Vamos avaliar os próximos dias no que isso pode gerar, tanto de impacto positivo com relação aos mercados econômicos, aos indicadores e com relação à saúde da população de maneira geral. Falando de dólar, quando fazemos a comparação contra o real durante a semana, a abertura do mercado na segunda-feira aconteceu por volta dos 5,50. Essa sexta-feira o dólar abriu em 5,54, a incerteza ainda gera um pouco de volatilidade. Você fique sempre conosco e até o próximo resumo da semana.